Bom, bom dia a todos, bom dia população de Campina Verde, bom dia profissionais. Nós estamos aqui hoje, no dia 6 de abril, onde a gente comemora o Dia Mundial da Atividade Física. E nós, enquanto profissionais de saúde, no âmbito da atenção básica, reunimos aqui para tentar discutir um pouquinho e trazer para vocês os benefícios da atividade física. A gente vai debater um pouquinho esse assunto aqui hoje, com esses profissionais que estão aqui. Doutora Ellen, muito obrigado pela sua participação. Tá? Doutora Sheila, nutricionista, muito obrigado pela sua participação. Uli, que é pós-graduada em Medicina Tradicional Chinesa e com foco em acupuntura, muito obrigado pela sua participação. Eridon, profissional de Educação Física, muito obrigado pela sua participação. Kaique, também profissional de Educação Física, muito obrigado pela sua participação. E doutora Rayana, que é psicóloga, muito obrigado também pela sua participação. Então, nós achamos por bem trazer todos esses profissionais reunidos em volta de uma mesa para trazer a experiência de cada um em relação a esse tema e trazer para vocês dados, práticas, das nossas experiências clínicas em relação aos reais benefícios da atividade física, tanto na saúde como na qualidade de vida e também no bem-estar da população. Tá bom? Vamos começar então falando um pouquinho com o Eridon, que é o nosso profissional de Educação Física. Eridon, você como profissional de Educação Física, atuante aí no município de Campina Verde, explica pra gente por que nós devemos começar a atividade física e por que ela tem que ser regular. Eu escuto muito essa pergunta, por quanto tempo que eu tenho que fazer atividade física, né? Como sendo realmente somente um tratamento. Então eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre isso. Primeiramente, obrigado, Pet, pelo convite. Então, pessoal, a palavra mais falada hoje, no dia a dia, nesse momento que a gente está vivendo, é saúde. E a atividade física, ela tem uma relação muito íntima com a saúde, seja desde a infância, da adolescência, até na velhice. A atividade física já tem inúmeros estudos que comprovam os benefícios que traz para a infância, os benefícios que traz na adolescência e na velhice. Então, eu acredito que o objetivo de todo mundo aqui é crescer, trabalhar e envelhecer com saúde e com capacidade funcional. Então, a atividade física, ela vai trazer essa capacidade funcional para quem pratica regularmente no decorrer da vida. Por exemplo, uma criança sedentária, ela não vai ter a mesma capacidade funcional do que uma criança ativa. Uma criança que pratica exercício, uma criança que joga bola, uma criança que nada. Então, a criança ela vai crescer com um desenvolvimento melhor, tanto cognitivo, tanto funcional, é diferente. O adolescente, hoje em dia a atividade física na adolescência está mudando, mas ainda tem uma certa limitação aí. O pessoal anda bem sedentário. Então, na adolescência, é essencial a atividade física. Para o desenvolvimento muscular, de flexibilidade, força, capacidade de raciocínio, problemas com depressão, problemas de saúde. A atividade física tem uma relação muito direta com isso. Então, quem quer ter saúde, hoje em dia, tem que praticar atividade física. Esse é o foco. Isso já foi provado, já tem estudos, inúmeros estudos para quem tem interesse de procurar. Então, eu acho que a maior importância é essa, é a saúde. A prevenção, a manutenção e o ganho de saúde. Dando continuidade, é um tema que está muito em alta mesmo, né? E já foi sempre bastante discutido, tanto em rodas de conversa, como em clínicas. Mas é um tema que sempre está trazendo coisas novas para todos nós, né? Tanto para nós profissionais como para a população. Eu gostaria agora de direcionar a pergunta para o nosso outro profissional de Educação Física, Kaique. Mais uma vez, obrigado pela sua presença, Kaique. Falando um pouquinho desse cenário de pandemia que nós estamos vivendo hoje, né? Em que as pessoas elas estão, enfim, foi algo que nos pegou muito de surpresa, assim. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como que a atividade física pode beneficiar a saúde das pessoas nesse quadro de pandemia, né? E quais são seus reais efeitos em relação à própria Covid-19. Primeiro, Fred, obrigado pelo convite. Bom, como todos sabemos, o Covid ele é uma doença que tem atacado diretamente o nosso sistema respiratório.
E a atividade física, ela tem ligação direta, né, com esse trabalho, né, do sistema respiratório, do sistema cardiovascular. E estudos têm provado, têm mostrado, né, que para pessoas ativas o efeito do Covid ela é menor. Um estudo que tem sido feito na Espanha hoje, no Hospital da Espanha, mostrou que uma pessoa que contrai o Covid, ela tem 6 vezes menos chance de ser hospitalizada devido aos efeitos do Covid e 1,8% menos ainda de chegarem a óbito. Enquanto as pessoas sedentárias que não estão ativas têm 3,8% mais chances de serem hospitalizadas e terem sintomas mais graves. Hoje, uma das maiores preocupações do nosso país, do nosso estado, do nosso município, é com o colapso no sistema de saúde, né? Então, a atividade física, ela é o principal, o primeiro, no meu ponto de vista, o primeiro efeito preventivo para a gente poder conseguir desafogar esse sistema de saúde. Uma pessoa ativa, como eu disse, já foi provado que ela tem menos chance de ser hospitalizada e de chegar a óbito. E bom, mas como é que a gente pode fazer para disseminar melhor essa atividade física nesse tempo de pandemia, onde as academias, os centros de treinamentos estão fechados e as pessoas estão fechadas em casa, né? Tem vários sites, aplicativos, vídeos na internet com exercícios físicos para serem feitos. Mas será que o exercício que está lá serve para mim, serve para você? A gente não consegue saber. E para isso que eu, como Hélio, a gente está aqui como profissional de educação física. Hoje vários profissionais de educação física estão disponibilizando trabalhos via internet para poder atender esse público, né? Porque mesmo que seja em casa, que não é fácil continuar praticando atividade de casa, mas mesmo que seja em casa, a gente tem que tirar esse tempo para a gente, porque a gente precisa se manter ativo. Muitas pessoas diziam antes, né, que não tinham tempo de praticar atividade física. Agora em casa, elas têm esse tempo. Que seja para treinar em casa, que seja para fazer uma caminhada, que seja para andar de bicicleta, que seja para passear com o cachorro, mas se manter ativo de alguma forma. E eu acredito que pós-pandemia a gente vai ficar com esse legado de que a gente precisa se cuidar. Esse legado de se cuidar, de se manter saudável, eu acredito que a pandemia vai ser um marco de um antes e um depois. Como você disse, como meu colega Erdon disse, todos os dias a gente bate nessa tecla da saúde, da importância da atividade física, e que eu acredito que da agora para frente a gente vai ter mais ainda esse assunto em pauta, todos os dias, em todos os centros, e eu acredito que as pessoas mais ativas, não só na pandemia, vão poder se beneficiar, né? Se prevenir de várias outras doenças. Realmente, o que nós vemos hoje, nesse cenário de pandemia, nesse cenário da Covid-19, é que mais uma vez a atividade física mostrou a sua efetividade em relação a todos esses dados que o Caio aqui falou, né? Não era de se espantar, porque desde sempre nós, como profissionais de saúde, batemos nessa tecla do quanto a atividade física ela é importante, ela é determinante para indicadores positivos de saúde e principalmente ela é determinante para o nosso bem-estar geral, né? Eu, como fisioterapeuta, eu sempre prego isso nas minhas consultas e por onde quer que eu vá, porque eu acredito piamente nos benefícios da atividade física, tá? Sheila, nossa nutricionista, eu gostaria que você falasse um pouquinho pra gente sobre a importância da alimentação na prática de atividade física. E uma pergunta, é verdade que a atividade física só terá reais benefícios com um plano alimentar adequado, com alimentação adequada? Obrigada por estar aqui, né, na presença de todos. Meu nome é Sheila, sou nutricionista e trabalho no município de Campina Verde.
E, na minha opinião, a alimentação é fundamental na prática da atividade física, né? Porque é através dela que você vai ter todos os nutrientes necessários para ter um bom desempenho e para atingir também o seu objetivo, né? Porque, por exemplo, assim, tem alimentos, os carboidratos, que são os pães, as massas, eles que vão dar energia para realizar a atividade física. E também você precisa ingerir todos os grupos alimentares, porque para ter um corpo saudável para praticar atividade física, você precisa de carboidrato, proteínas, vitaminas, tudo isso para ajudar na recuperação e atingir o seu objetivo também, né? Porque não existe um plano alimentar assim sozinho. Cada patologia precisa de um plano alimentar. Por exemplo, para aumentar a massa muscular, tem que ser uma dieta hipercalórica, hiperproteica, mais rica em proteínas, mais ricas em calorias. Para ter uma perca de peso, tem que ter uma dieta mais baixa em calorias, juntamente com o exercício físico. Então, o que acontece? A gente tem que procurar se alimentar bem para poder fazer uma atividade física. O que mais por aí? Então, assim, os nutrientes, eles vão fornecer todos os nutrientes necessários para o nosso corpo. Por exemplo, o carboidrato vai fornecer energia, a proteína vai ajudar na recuperação da massa muscular, as gorduras vão ter sua importância. Se a gente não ingerir os nutrientes corretos, por exemplo, se a gente não comer carboidrato, a gente vai queimar a massa muscular. Então, a gente não vai ter formação da massa muscular. Então, a gente não pode excluir nenhum tipo de alimento. E a nutrição não trabalha sem atividade física. Porque eu tenho experiência com os meus pacientes que a gente só consegue atingir os resultados através da atividade física. Por exemplo, obeso, para perca de peso eu preciso que faça atividade física, diabéticos, hipertensos, quem trabalha em academia para hipertrofia. Então, assim, a alimentação tem que ser ligada junto com a atividade física, os dois têm que trabalhar juntos. Então, na minha opinião, é isso. Realmente, a atividade física, a alimentação, ela tem uma influência muito grande, né? E agora você nos explicou um pouco mais essa relação e qual a importância. Então, para as pessoas aí que querem praticar atividade física, é interessante também que procure um nutricionista, principalmente se for para perda de peso ou para ganho de massa, para que passe realmente um plano alimentar adequado que vá atingir os benefícios juntamente com a atividade física. Então, mais uma vez, muito obrigado, viu, Chico? Agora vamos falar um pouquinho com a Rayana, a doutora Rayana, nossa psicóloga, tá? Que aceitou o nosso convite também para estar aqui hoje conosco, compondo essa mesa. Rayana, você como profissional na sua prática clínica, o que a atividade pode trazer de benefício para o aspecto psicoemocional e também psicossocial? Ainda mais nesse tempo de pandemia, né, em que, como os meninos falaram, as pessoas estão de quarentena, ficando mais fechadas em casa, isso pode atingir a parte emocional, como está atingindo, né, de muitas pessoas, como aumento dos níveis de angústia, ansiedade, depressão. Então, fala um pouquinho sobre isso pra gente. Bom dia a todos. Gostaria primeiramente de agradecer o Fred por estar aqui hoje. A Juliana, coordenadora, também muito obrigada pelo convite de estar aqui com todos. Então, Fred, é importante, né, ressaltar a questão do adoecimento mental, né, o quanto as pessoas estão adoecendo por conta, né, desse período que a gente está passando de pandemia. Quantas pessoas aí estão com os níveis de ansiedade alto, depressão está altíssima também nas pessoas, então é importante ter essa junção, esse aliado que é a atividade física, igual todos falaram, os meninos aqui falaram muito bem. O quanto é importante a gente estar ativo fisicamente para esse equilíbrio, né, do corpo e mente. É muito importante a gente pensar nesse equilíbrio e o quanto isso é benéfico para a gente, né? O quanto vai reduzir ali a nossa ansiedade, o nosso estresse, vai estimular também a memória, que é importante, a parte cognitiva da gente, né? Então, quantos pacientes chegam hoje no consultório, né, muito doentes, né, psicologicamente,
E não só ali, porque as pessoas elas têm essa visão, né, que a gente não adoece emocionalmente. E sim, a gente precisa ter esse cuidado também com a nossa saúde mental. Uma atividade física, tanto ali individual quanto em grupo, é importante. Né? Então, às vezes, vocês, quando a gente indica, né, atividade física para o paciente no consultório, já acha ali que é para ir para academia, fazer uma musculação. E não, gente, né? Vocês precisam também pensar ali, né? O que você vai gostar ali de fazer, né? O que mais vai fazer sentido para você fazer. Às vezes é uma dança, uma caminhada. É questão da socialização, né, doutora Sim. Rayane, né? Às vezes a pessoa que está, a socialização, conhecer pessoas, né? Sim. Não nesse cenário de pandemia que nós estamos vivendo agora, mas em outros cenários, até a questão da socialização, se identificar com o que está fazendo. Uhum. Sim, com certeza é importante. E até em casa mesmo, né? Convidar aí a família, né, a praticar essa atividade junto com vocês, né? Vamos chamar o irmão, a mãe ali para estar junto com vocês praticando essa atividade, né? Que é notória o quanto traz uma sensação de bem-estar, de relaxamento, né? Que diminui esses índices aí que todos estamos tendo, né? De ansiedade. O quanto a gente se preocupa, né, que também vem os gatilhos ali, né, os nossos medos, né, do futuro que está muito incerto. Então é um momento ali quando você acha ali a atividade certa para você, onde você vai diminuir tudo isso e melhorar vários aspectos ali psicossociais e emocionais. Doutora Rayane, mais uma vez, muito obrigado pela sua colocação em relação a esse paralelo mesmo desses níveis de ansiedade, depressão, que muitas pessoas já têm de forma intrínseca, né, de forma normal, e agora com esse cenário de pandemia se intensificando ainda mais, né? Eu sempre falei que o trabalho do psicólogo ele é de extrema importância, porque muitas disfunções que o paciente apresenta, que o cliente apresenta, que ele traz, são disfunções psicoemocionais, e sem esse tratamento direcionado, as disfunções físicas ou sistêmicas, elas acabam, às vezes, não tendo resultado satisfatório, nem com a fisioterapia, nem no tratamento medicamentoso, justamente por conta desse aparato psicológico que deve ser abordado, que deve ser tratado, né? Então, muito obrigado mais uma vez. Agora eu queria falar com a nossa acupunturista, Uli, né, pós-graduada em medicina tradicional chinesa, com foco em acupuntura. Uli, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua atuação e fazer um paralelo entre a imunidade, porque quando nós falamos de atividade física, uma das primeiras coisas que vem à cabeça é saúde e imunidade, né? Então fazer um paralelo entre imunidade e atividade física e o que a acupuntura pode contribuir para potencializar os resultados, os benefícios da atividade física. Bom dia a todos. Gostaria também de agradecer pelo convite, pela oportunidade, para o Fred, para a Juliana, por nos receber aqui hoje. Então, a acupuntura, ela é uma terapia integrativa e complementar. Então, a gente sempre gosta de deixar isso bem claro, né? Quem faz acupuntura não pode deixar de estar sempre tendo acompanhamento dos outros profissionais especializados, independente de qual motivo que o paciente venha até a gente para procurar por acupuntura. É uma terapia que hoje é classificada como prática integrativa e complementar. Então a gente vem para auxiliar os outros profissionais e também tratar o indivíduo de forma individual, de forma direcionada àquilo que a gente, durante o momento da anamnese, a gente percebe qual é a necessidade do indivíduo. Então, com relação à pergunta do sistema imunológico, a forma como a acupuntura trabalha já é uma forma que visa a prevenção e a promoção de saúde. Então, é do nosso princípio tratar a causa e não somente o sintoma. Obviamente, nós já temos aí uma cultura, né, de procurar um profissional quando a gente tem algum sintoma, ou alguma doença já estabelecida. Mas como a acupuntura, em ambos os casos, ela é eficiente, porque nossa forma de trabalhar, a gente vai diretamente nos órgãos, e esses órgãos, eles trabalham num ciclo determinado que vai equilibrar o sistema do paciente como uma forma total. Então, é direcionada, é individual e não tem
contraindicações, não tem efeitos colaterais. Então isso afeta diretamente tanto a imunidade quanto o metabolismo, né? Então o paciente que a gente, às vezes, até as causas emocionais, eu gostaria até de citar aqui a doutora Rayano, que na medicina chinesa a gente não separa físico de emocional. Então sempre que o paciente tem um desequilíbrio, tem uma doença, tem um sintoma, ou simples uma queda do sistema imunológico, ou uma dificuldade de apresentar resultados com a medicação ou com um determinado profissional, a gente precisa buscar qual a causa emocional que está afetando o paciente. Né? Porque hoje em dia ficou muito simples a gente falar assim, isso é emocional, isso é emocional. Não necessariamente é emocional, mas tem um sintoma. Né? Tem uma queda do sistema imunológico. E hoje em dia, com a pandemia, as pessoas estão deixando de praticar atividades físicas, os níveis de cortisol, de vitamina D estão muito alterados, a gente vê isso na clínica. Então, tem o caso dos neurotransmissores, né, que são os hormônios do bem-estar, e tudo isso influencia diretamente tanto o sistema imunológico quanto o metabolismo. Né? Com relação à atividade física, então, primeiramente a gente tem isso, né, com a parte emocional. Nós temos o vínculo, a acupuntura com a nutrição, porque às vezes o paciente ele não está absorvendo os nutrientes da forma que ele precisa. Então, ele vai ao nutricionista, ele ingere os alimentos que ele precisa, ele faz a suplementação, mas às vezes a absorção dos nutrientes está deficiente. Às vezes, o caminho que o organismo leva, a diferenciação da energia está deficiente, porque esses órgãos todos eles trabalham em ciclo. Né? Uma doença, um sentimento, uma emoção de tristeza pode afetar o pulmão. Então a pessoa já vai ter uma dificuldade ali na captação do oxigênio, na diferenciação dos alimentos. Né? Então, a acupuntura, gente, eu poderia falar aqui para vocês, né? Não quero me estender, mas ela vai desde o início, que é ali na diferenciação da energia, como carregar os nutrientes, como formar os hormônios, tanto o bem-estar, quanto os triglicéridos, colesterol, endorfina, tudo aí misturado. E também na parte de resultados. Né? Nós temos aí na educação física, os profissionais devem saber melhor do que eu, mas tem os efeitos imediatos, os tardios e os crônicos. Né? O efeito imediato é com relação a batimentos cardíacos, a aumento de temperatura corporal, os tardios já mais a parte de microlesões musculares, já a parte de insulina, etc. E os crônicos, que já é a parte de hipertrofia muscular, perda de peso e etc. Então, às vezes, o paciente ele tem uma dificuldade maior nessa primeira parte, né? nesse efeito principal. E aí ele não consegue atingir os outros níveis, né? Os outros níveis de efeito. Às vezes o paciente já passa bem pelos outros níveis, mas na hora de formar os músculos, né, da hipertrofia, ele tem uma dificuldade também. Então, a acupuntura entra direcionada, o que cada indivíduo precisa, a cada momento que o indivíduo passa, e isso é simples a gente no momento da anamnese, que a gente, através de microsistemas de língua, de pulso, de orelha, a gente consegue identificar qual a deficiência ou o excesso de energia nesse momento da diferenciação e tratar o paciente, tanto físico quanto emocional. É isso. Mas o legal, o bacana é que nós estamos vendo aqui nessa roda de conversa que, na verdade, todas as nossas profissões, todos os nossos campos de trabalho, eles se cruzam, né? Eles se interligam. Então, eu não estou emagrecendo, né? Por que eu não estou emagrecendo? Pode ser um fator emocional que está impedindo esse paciente ou esse cliente de emagrecer, né? Pode ser um fator endócrino, né? A Uli, a doutora Ellen, né? Pode ser um fator nutricional. O que está acontecendo com esse paciente, né? Eu não estou conseguindo melhorar minha massa muscular. Eu treino Eridon, estou lá com o Eridon, já faz... contratei o Eridon, estou lá com o Eridon na academia, Eridon, não estou vendo minha massa muscular. E ele sabe que está fazendo um programa de exercício certo. O que está acontecendo? Às vezes não estou absorvendo a quantidade de proteínas ou de nutrientes adequada, a minha alimentação não está adequada, né? Então estou com um nível de ansiedade muito grande. Então tudo isso, na verdade, a atividade física está casando com todas as áreas. E é isso que enriquece quando a gente fala dos reais benefícios da atividade física, né? Para a gente finalizar esse primeiro bloquinho aqui, essa roda de conversa, eu queria
Mais uma vez agradecer a doutora Ellen, que é clínico geral, trabalha no município aqui de Campina Verde também. E perguntar para a senhora, doutora Ellen, quais são os reais benefícios da atividade física, o que ela pode ajudar como forma de prevenção, né? E também para aquelas pessoas, para aqueles pacientes que já têm alguma comorbidade instalada, né? Queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso para a gente. Meu nome é Ellen, tá? Agradeço a todos pelo convite. Eu trabalho no município de Campina Verde desde que eu me formei, trabalho como clínico geral. Né? Hoje nós fomos, o nosso objetivo hoje é falar da importância das atividades físicas, né? Sendo que hoje é um dos hábitos mais recomendados que nós temos em termos de saúde. Tanto é que hoje nós temos o sedentarismo como um dos problemas, né, de saúde pública. Hoje se tornou um problema de saúde pública o sedentarismo, que são as pessoas que não fazem prática de atividade física. Sendo assim, né, nós trabalhamos, todos nós profissionais, tentando melhorar, reverter esse quadro de sedentarismo. Com a pandemia isso aumentou, né, e a gente vem percebendo que na parte clínica vem causando malefício, né, as pessoas associaram com a pandemia a inatividade, né, eles não estão, mas já era um problema de saúde pública antes da pandemia, agora com a pandemia se vem piorando, né, e os quadros de diagnósticos em termos de complicações pelo sedentarismo, ela vem aumentando, né, e a busca pelo consultório também, pela parte, ele vem aumentando em busca de tratamento medicamentoso, né, vem aumentando essas buscas, sendo que nosso maior benefício hoje é o tratamento não medicamentoso, que seria a prática da atividade física. Né? A atividade física ela tem vários benefícios, sendo ele menor risco cardiovascular, bem-estar emocional, né? Mantendo esse equilíbrio de bem-estar físico e emocional, melhorando a autoestima, né? A gente pensando na parte de obesidade. E a gente vem deixando assim que os profissionais, que os pacientes, eles fazem essa busca para o especialista, para cada profissional individualizados, para ver qual atividade ideal para cada caso. Porque vem se aumentando o questionamento o porquê de não fazer atividade física, né? Eles vêm limitando e a pandemia se tornou um fator de não fazer, sendo que já era algo que já era preocupante. Então, nosso objetivo é que busque profissionais que possam estar ajudando, né, e orientando esses pacientes, esses indivíduos que vêm buscando tratamento farmacológico, que melhore as atividades físicas, porque vem trazendo melhores benefícios e diminuindo as complicações de comorbidades, sendo aqueles que têm e aqueles que poderiam vir a ter comorbidade. Sendo assim, a gente deixa claro, né, que os benefícios, né, dessa prática de atividade física, melhorando, né, todo o quadro clínico e a gente poder diminuir a procura da busca de consultório, da parte farmacológica, e a gente melhorar a parte não farmacológica com a prática de atividade física. Bom, mais uma vez, eu quero agradecer a todos aqui presentes, né? Acho que está sendo muito enriquecedor para todos nós. Espero que seja também para a população aí que está assistindo, os telespectadores. Eu gostaria agora de fazer, para a gente finalizar, 3 perguntas que foram feitas para mim num questionáriozinho que eu fiz, que são perguntas da população, né? São dúvidas que a população ainda tem em relação à prática de atividade física, tá bom? A primeira pergunta é: profissionais presentes, qualquer pessoa pode praticar atividade física? A segunda pergunta é: existe alguma atividade física melhor do que a outra? E a terceira pergunta: por quanto tempo eu devo praticar atividade física? Essas perguntas elas vieram da população mesmo, são dúvidas que as pessoas ainda têm em relação ao tema que a gente está abordando, que é a atividade física. Então eu gostaria que nossos profissionais aí respondessem. Dentre as 3 perguntas que o Fred, né, colocou na roda, são as perguntas mais frequentes durante a consulta, né? Para quem quer
tem interesse em fazer práticas de atividade física. Não tem um tempo, né? As atividades físicas têm que ser contínua e moderada, sendo individualizada. Existe uma atividade física para cada paciente, então cabe cada paciente, cada indivíduo, procurar, né, profissionais para que possa fazer essa avaliação, qual é a atividade adequada para cada indivíduo de acordo com suas comorbidades, né, e os seus objetivos. Então precisa de fazer uma avaliação, né, com o profissional, tem uma equipe multiprofissional que vai fazer a indicação adequada e qual que é a atividade ideal para cada paciente. Bom, sobre a segunda pergunta que o Fred fez, se existe uma atividade física melhor que a outra, na minha opinião, não existe uma atividade física melhor do que a outra. Existe uma atividade que você vai se encaixar melhor, entendeu? Por exemplo, eu recebo muito essa pergunta, Erdon, o que é melhor, musculação ou crossfit? Direto recebo essa pergunta de alunos, pessoal do Instagram. Olha, não existe uma atividade melhor, existe qual que é o seu objetivo, em que você vai se enquadrar melhor. Você gosta mais de um trabalho conjunto, de um trabalho, de uma atividade sozinha? Não existe um melhor ou pior. O importante é você buscar, você procurar aquilo que você vai conseguir seguir diariamente, que você vai encaixar como uma rotina, entendeu? Que você não vai começar hoje e já parar amanhã e já desistir depois, beleza? Então é assim, não existe um melhor, existe sim o que você vai gostar mais de fazer ou que você vai desgostar menos de fazer. Bom, sobre a terceira pergunta, por quanto tempo a gente deve fazer atividade física, hoje é um assunto que tem sido muito debatido nas convenções de educação física, né? Inclusive na OMS, porque é recomendado hoje uma média, um mínimo de 3 vezes por semana, 30 minutos. Só que, com sinceridade, tem sido estudado a fundo que 3 vezes por semana é o suficiente para a gente se retirar, né, da morbidade. Mas não é o suficiente para a gente realmente ter uma vida extremamente saudável e muito ativa, né? Assim como o Erdon falou, a doutora Ellen falou, é interessante a gente procurar uma atividade pela qual a gente goste mais, para que a partir daí a gente se mantenha mais tempo ativo. Que a gente sinta prazer em praticar aquela atividade, para a gente levantar de manhã e ter aquilo não como uma obrigação, mas como um objetivo a ser feito, né? A gente pode elaborar treinos, os profissionais de educação física, para 3, 4, 5 vezes por semana, até 6, desde que seja elaborado por um profissional capacitado para isso. A gente pode também fazer variações de atividades, né? A gente não é obrigado a praticar uma atividade só o resto da vida. Como eu disse, ela tem que ser prazerosa. Ela tem que ser aquela atividade pela qual um pai leva um filho para fazer junto, ou um filho leva um pai, né? E além disso, a questão do tempo, a médio e longo prazo, pessoal, acho interessante a gente procurar essa atividade a fim de praticar o resto da vida. Porque o nosso corpo ele é uma máquina. A máquina ela só se mantém forte trabalhando. A máquina parada ela não tem função. Então, no meu ponto de vista e pelo que tem sido estudado hoje, quanto mais vezes a gente puder se manter ativo de forma segura e saudável, melhor. Mas com esse mínimo recomendado de 3 a 4 vezes por semana, com treinos de 20 até 30 minutos. Seria o suficiente para a gente ter uma vida já um pouco mais saudável e sair da morbidade, né, que é o que é recomendado hoje pela Organização Mundial de Saúde e pelo Centro de Professores de Educação Física. Frederico, no meu caso, que trabalho com pessoas mais carentes, que não têm uma condição de pagar uma academia, pagar um clube para estar fazendo atividade física e necessita, junto com a alimentação, com a nutrição, para atingir seus objetivos, o que a gente poderia fazer? Porque às vezes eu recomendo uma caminhada, um treino em casa, mas às vezes não é o correto. O que você me ajudaria a recomendar para os meus pacientes? Bom, Sheila, a pergunta é excelente. É uma pergunta que eu acho que é dúvida de muita gente da população aí. Parabéns pela pergunta. Primeira coisa, a atividade física deve ser iniciada com a recomendação, às vezes, com a orientação de um profissional sempre. Graças a Deus, o município de Campina Verde hoje,
ele tem vários profissionais, né, que são gratuitos, que a pessoa pode estar indo perguntar. Nem que seja, não precisa ser uma consulta, às vezes para a doutora Ellen, ou para o profissional de educação física do município, para você, Sheila, para perguntar um pouquinho sobre atividade física. Eu, como fisioterapeuta, estou lá no centro de fisioterapia, então é interessante que a pessoa saiba que para praticar atividade física, ela, às vezes, se ela não tem condição, ela não precisa ir para o estúdio de pilates, ela não precisa ir para a academia, ela pode praticar na própria casa, usando bastão, usando o próprio peso do corpo, né? Existem exercícios de agachamentos livres que pode ser feito, a própria caminhada, a própria corrida, né? Então, assim, a atividade física hoje ela não tem desculpa para não fazer, para não executar, né? Mas se a pessoa tem dúvida do que praticar, como praticar, se não tem essa condição, às vezes, de pagar uma academia, pagar um personal, pagar um estúdio de pilates, é usar esses profissionais do município, da sua cidade, para poder estar questionando um pouquinho sobre isso e ver, Fred, o que eu posso fazer em casa? Pode pegar o bastão, fazer uma série de 10 repetições, ou pode fazer esse tipo de agachamento. É interessante, principalmente para as pessoas que já têm uma comorbidade, por exemplo, que já tem um problema de hipertensão, diabetes, ou que já tem um problema musculoesquelético, como processo de osteoartrose, que às vezes tem dúvida, eu comecei a fazer atividade física sozinho e começou a doer. Então, marca lá com o Fred, lá no centro de fisioterapia, vai lá conversar comigo, às vezes sem nenhuma marcação, para tirar essas dúvidas que eu vou estar pronto e vou receber da melhor maneira possível. Tá bom? Bom, para completar um pouquinho sobre a pergunta da Sheila e a resposta do Fred, eu acredito que muito disso pode ser mudado dentro da nossa cultura com a prática um pouco mais intensiva nas escolas já, porque talvez muitas vezes as pessoas não têm, né, condição de poder pagar um profissional, procurar um centro, mas se ela já tiver a cultura, já tiver aprendido na escola, já tiver a prática dentro de si quanto criança, ou que seja uma família que tem uma criança em casa, ela pode chegar a influenciar os pais a fazerem algum tipo de atividade. Então talvez seja interessante ter um ponto legal para a gente bater para os nossos representantes maiores, para a prática de atividade de exercício físico dentro das escolas ser um pouquinho mais infundada, né? Infelizmente a gente vive numa geração onde a gente passa muito tempo no celular, né? Inclusive as crianças, e talvez a gente precisasse, dentro dos nossos centros de ensino, trazer um pouquinho mais da cultura da atividade de exercício físico, para que ela se torne adultos mais conscientes e mais ativos a longo prazo, né? E para que as próprias crianças influenciem os pais a fazerem essas atividades. Poderia ser, né, mais uma saída, né? Mas como o Fred falou, a prefeitura tem vários profissionais capacitados que poderiam ajudar, né? E eu acredito que pós-pandemia também, alguns projetos devem ser feitos para essa comunidade, que é a maioria da nossa população municipal e nacional, né, infelizmente. Já vamos aqui então para os finalmente aqui da nossa mesa redonda. Mais uma vez não canso de agradecer a todos os profissionais que toparam participar com a gente aí desse projeto, né? Mais uma vez o projeto aí no âmbito da atenção básica. Obrigado, Juliana, que é a nossa coordenadora da atenção básica. Eu não falei o nome dela, foi um erro grande, mas queria te agradecer imensamente, porque ela que tem cabeça nesse projeto aí, junto ao município de Campina Verde. Ela é a nossa coordenadora hoje, então gostaria de te agradecer mais uma vez em nome de todos aqui presentes, tá bom? Eu vou abrindo rapidinho aqui só para alguns comentários dos profissionais que queiram fazer mais alguma colocação, para depois a gente já finalizar. Bom, então, só para a gente finalizar aqui, eu gostaria de enaltecer, né, essa proposta aí da coordenadora, da Juliana, da atenção básica, porque hoje em dia o Covid está aí, gente, para nos mostrar o quanto é importante a qualidade de vida, o quanto é importante a prevenção. E é importante que as pessoas, que a população veja quantos profissionais estão à disposição dela para que ela possa fazer isso de uma forma tranquila, de uma forma sem sofrimento, de uma forma que tenha os resultados certos. E nós precisamos hoje em dia, sempre, independente do fisioterapeuta, o médico, o nutricionista, sempre estarmos focados na promoção de saúde. A gente precisa aprender a trabalhar
com o paciente e não com a doença do paciente. Né? Então, e por isso é importante essa integração entre os profissionais de saúde, até para conhecer um pouco do meu trabalho, conhecer um pouco do trabalho dos profissionais de educação física. E já é consenso entre todos os profissionais de todas as linhas que a atividade física, né, é a primeira etapa para uma qualidade de vida importante. E essa é como os meninos ali falaram, é cultural, né? Infelizmente. Essa coisa da educação física nas escolas, as crianças acham que vai para o recreio, né? E depois, futuramente, a própria pandemia também piorou essa situação. Então a gente não pode deixar que as doenças tomem conta, tanto as físicas quanto as emocionais, e a atividade física está aí, a nutrição está aí, a psicologia está aí, para poder auxiliar os pacientes e todas as pessoas que querem, de fato, melhorar a qualidade de vida, melhorar a imunidade, enfim. Então, mais uma vez eu agradeço a iniciativa da Juliana, do Fred, dar oportunidade para a gente poder mostrar para as pessoas que a gente pode colaborar, sim, com a qualidade de vida, com a promoção de saúde, que a gente não está aqui só para tratar a doença. Bem, e queria falar que nós, enquanto profissionais aqui no município de Campina Verde, estamos sempre à disposição de vocês para qualquer dúvida, qualquer orientação, qualquer sugestão, qualquer crítica construtiva que venha somar com todo esse processo que nós estamos falando aqui hoje. E que fique uma reflexão para vocês aí de casa. O quanto a atividade física ela é importante e o quanto o processo para começar a atividade física ela pode enaltecer os nossos profissionais e ela margeia todas as áreas aqui presentes. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos e até a próxima.